Nós acabamos de ouvir um discurso do senador Capiberibe, que merece uma reflexão profunda de cada um de nós. Nós precisamos refletir sobre o que ele nos trouxe aqui, sobretudo no que se refere ao fato de que nós estamos diante de um debate em que alguns querem porque querem e até têm argumentos. O impeachment, sem dizer como é que isso vai tirar o Brasil da crise. E outros, sabendo que o Brasil está na crise, dizem que não querem o impeachment, porque não há base legal, sem dizer como é que nós vamos enfrentar os próximos anos. A verdade, senador Ricardo, é que, a meu ver, o Brasil começou a sair da crise para entrar na decadência, que é muito mais grave. É a diferença entre um resfriado, é uma crise, e uma doença grave, como a tuberculose, que é a decadência. A crise é algo que a gente passa através de alguns meses, anos, e se recupera, como está acontecendo com as economias dos países europeus, os grandes e os Estados Unidos. Estão saindo da crise. A decadência, não se sai dela, a não ser depois de décadas ou séculos e de processos muito fortes de transformação, inclusive de revolução. Nós estamos entrando num período que é mais grave do que uma crise. Nós estamos entrando numa decadência pela total incapacidade de gerar ciência e tecnologia que o mundo moderno exige de qualquer país. Estamos ficando para trás, superados. O que não é a primeira vez. Ficamos no final do século, no começo do século XIX, quando acontece uma revolução industrial e o Brasil continua agrícola. Ficamos para trás. Isso chama-se decadência, ficar para trás. Nós não estamos investindo da maneira que deveríamos para sermos um país produtor de conhecimento, que é a base da economia do futuro. Nossas grandes universidades estão há 4 meses em greve. Isso é um indicador de uma decadência que virá forçosamente por falta de mão de obra competente. Nós estamos em decadência pela queda da posição econômica do Brasil no mundo. Não só do ponto de vista do tamanho do produto, que por causa, sobretudo, da desvalorização do real e por causa da recessão, que em vez de crescer, diminuímos, faz com que o Brasil fique com um PIB menor do que outros países. Mas não é só o tamanho, é a qualidade do nosso produto que também demonstra decadência. Em pleno século XXI, continuamos com um produto que é basicamente agrícola e produtor de indústrias tradicionais, da metalmecânica. Nós não somos o produtor da economia do conhecimento que caracteriza um PIB bonito, moderno, e ainda mais não somos um país que esteja aumentando esse produto interno bruto. Estamos em decadência, sim, do ponto de vista da nossa posição no mundo econômico. Nós estamos em decadência porque nós temos os custos dos gastos públicos para pagar o passado e não o futuro. Nossos gastos são para pagar dívida, para pagar juros, para pagar a previdência. Nós, em vez de investirmos em infraestrutura, pagamos juros. Em vez de investirmos em educação, pagamos aposentadorias. Em vez de investir no aumento da produtividade, somos obrigados a pagar a dívida social dando Bolsa Família. Isso é pagar pelo passado e não investir para o futuro. Isso é decadência. Isso não é apenas crise. Nós estamos, sim, em decadência moral, pelo fato da corrupção generalizada que agora aparece com clareza. Lamentavelmente, eu tenho a impressão que dá para dizer que o Brasil está saindo da crise para entrar na decadência. E uma prova da decadência
é a incapacidade que nós, os líderes, nós, todos os líderes desse país, eu me incluo entre eles, pela liderança e também pelos defeitos que nós temos, não sermos capazes de encontrar um caminho, uma saída. É, sim, prova da decadência o fato de que o debate nessa casa tem se restringido a discutir se devemos ou não fazer impeachment da presidente Dilma. Então, basta discutir isso. Primeiro, porque os que são a favor do impeachment, em nenhum momento dizem com clareza o que acontecerá depois, nem os argumentos plenos para justificar legalmente que isso aconteça. Mas os que são contra, talvez tenham menos argumentos ainda para justificar a continuidade de um governo que perdeu credibilidade pelas promessas que não cumpriu, pelas mentiras ditas na campanha, pelo fato de que desarticulou a economia, as finanças públicas e deixou o Brasil nessa perplexidade geral. Esse é o debate. E isso agrava a decadência, porque esse debate vazio faz com que a população sinta um vazio cívico. A gente vê na rua, a gente conversa, as pessoas estão sentindo um vazio cívico. Até um nojo do processo que está acontecendo no Brasil hoje, na política e na condução dos destinos da nação brasileira. É um vazio e, ao mesmo tempo, um desgosto tão grande que chega a sentir-se nojo. E aí, a maneira de fazer política que o governo usa agrava essa situação. A presidente Dilma não tinha o direito de fazer as barganhas que fez para tentar se justificar barrando o debate sobre o impeachment. Que ocorresse o debate e que se defendesse para evitar, mas não fazer barganhas desse tipo. Eu, como senador Randolph, fomos a presidente Dilma, senador Ricardo Ferraço, fomos a ela e levamos as posições que nós tínhamos como críticos que somos do que é que achávamos que deveria ser feito. E um dos indicadores das sugestões era de que ela fizesse um governo diferente, que ela ampliasse a base, sem negociação de cargos, com compromissos patrióticos de quem quisesse fazer parte, como fez Itamar. Nós dissemos, senador Randolph, lembra, que ela deveria tentar ser a Itamar dela própria, criando uma base de apoio diferente. O que fez a presidente, em vez de ampliar a base, em vez de negociar com todos, em vez de constituir um ministério de alto nível, chamemos assim, fez barganha e colocou um ministério que envergonha mais hoje do que antes ainda. Nós achamos que ela perdeu uma grande oportunidade. Hoje, aqui de tarde, uma pessoa me perguntava: e como vai ser a abertura das Olimpíadas quando o nome da presidente Dilma for citado? O que vai acontecer ali, diante das televisões do mundo inteiro, no Rio de Janeiro, quando se disser o nome da presidente do país que cedia as Olimpíadas? O que vai acontecer? A gente sabe o que vai acontecer se até lá não houver um milagre em que esse governo ressuscite das cinzas, e a gente não está vendo quem conduzirá isso, nem ela, nem as pessoas ao seu lado. Por isso, nós vamos ter que encontrar um caminho. Nós não podemos, para encontrar esse caminho, continuar nesse debate vazio, entre ter ou não ter impeachment, mas ir muito mais longe. Saber como será o Brasil depois. O Brasil depois deverá ser dando sustentação e tentando que o atual governo sobreviva, como eu acreditava até uns meses atrás. Hoje eu confesso que não estou acreditando, mas não devemos tirar ainda essa alternativa. Ou, de fato, com o que não é bom, que é quebrar a normalidade constitucional de um mandato presidencial conquistado nas urnas, mesmo que com mentiras. Mesmo que às custas da desagregação da economia, gastando mais do que era possível para poder atrair mais votos.
nós deveríamos estar hoje debatendo o que é melhor para o Brasil, sem já ter a posição definida, sim ou não, como se fosse um jogo de futebol em que alguns têm uma camisa de uma cor, outros têm camisa da outra cor, e vão ver quem é que faz mais gols. Pena que a prova da decadência é que esse debate não se está dando assim. Prova da decadência é o vazio das nossas lideranças políticas, e eu me incluo entre essas lideranças com todos os seus fracassos. E, para não deixar de dizer também, o vazio do pensamento da intelectualidade brasileira, que também não consegue trazer propostas claras de que rumo fazer para que o Brasil nem mais apenas saia da crise, mas impeça sua decadência e volte a ser um país em ascensão. Eu nem disse só em desenvolvimento, em ascensão, como fomos até pouco tempo e como deixamos de ser nos últimos meses ou talvez um ano. Ainda é tempo, até porque o Brasil continua, mas ainda é tempo para nós também, talvez na nossa geração, ainda conseguir fazer com que o Brasil da decadência de hoje se transforme em um Brasil da ascensão para ter um protagonismo mundial. Ainda é tempo se nós mudarmos a nossa maneira de se comportar, senadora Rose, e nós, os líderes desse país, as líderes desse país, começarmos a pensar mais no Brasil e menos no partido da gente. Mas o que é melhor para o Brasil e menos nessa dicotomia maluca, impeachment ou não impeachment, sem saber se há argumentos a favor que justifiquem ou os argumentos contrários que digam que vale a pena continuar com o governo que está aí. Era isso, senhor presidente, mas eu tenho 2 pedidos à parte e ficaria muito frágil a minha fala se eu não passasse a palavra. O senador Regufe chegou um pouco antes, mas a senadora Rose, não, eu acho que, não apenas por ser uma dama, mas porque hoje exerce um papel chave na República Brasileira, por ela vai passar coisas muito definitivas do orçamento e do julgamento das contas do governo. Eu vou pedir ao senador Regufe para passar a palavra primeiro para a senadora Rose de Freitas. Senador, eu agradeço muito e, na verdade, eu estou fazendo essa parte motivada pelas palavras de Vossa Excelência. Não tenho ouvido, ao longo desse tempo, desse trabalho, dessa caminhada por essa casa, palavras que refletem tamanha preocupação e angústia de um cidadão como Vossa Excelência, que exerceu e exerce cargos fundamentais dessa República, que foi um ministro da Educação dos mais comprometidos que eu vi, dizer e refletir sobre o momento político do país. Parece que, mais do que uma dicotomia, parece que nós estamos fazendo um exercício de loucura, quando nós só se pensa de maneira estanque sobre se queremos manter a presidente ou afastá-la, como se não tivesse nada mais a acrescentar na grave política econômica que ora vivemos, na ausência de determinação política que possam direcionar as nossas discussões políticas, como Vossa Excelência faz aqui, nesse momento, nos chamando toda a reflexão conjunta, esse pacto que poderia existir a favor do Brasil. Esse país existe, não é uma peça onde nós estamos todos ali ensaiando um ato para colocar para a população brasileira. Ele precisa de atos concretos, precisa que o ministro da Educação saiba o que ele vai fazer com o projeto que está aí da Pátria Educadora. Precisa que a Fazenda e que o planejamento possam nos oferecer uma proposta que nós possamos discutir. Hoje, sobre a sustentação jurídica de um afastamento ou não, não há dificuldade de se discutir isso. O que há dificuldade de discutir, que não vejo acontecer, é discutir sobre o Brasil, que o povo brasileiro espera que aconteça dentro do outro lado da rua, naquela república que lá está, e dentro do Congresso Nacional, com os personagens que aqui estão. Eu agradeço a Vossa Excelência, que sempre me motiva a reflexão, e gostaria de dizer, mais uma vez, eu gostaria que Vossa Excelência estivesse na Comissão de Orçamento para nos ajudar a atravessar essa quadra importante e difícil do país. Muito obrigado pela gentileza de Vossa Excelência. Obrigado, senador Regufe, por me conceder esse espaço. Muito obrigado, senadora. Senador Randolph. Senador Cristóvão, eu quero, em primeiro lugar, parabenizar Vossa Excelência
pelo pronunciamento e também agradecer a oportunidade que Vossa Excelência me dá de poder fazer uma parte, algumas observações do pronunciamento, sobre o pronunciamento de Vossa Excelência. Eu quero falar aqui sobre uma coisa, em primeiro lugar, que me provoca arrepio e tristeza. A forma como o governo fez a reforma ministerial na semana passada e na semana que passou. Isso é absolutamente, totalmente fora do padrão que eu, como cidadão brasileiro, sonho. Não se discutiu nenhuma política nova. Não estava em jogo qual era a ideia nova para a saúde, qual era a nova política pública para a saúde que iria ser implementada, qual é o programa novo, qual é o projeto novo, qual é a ideia nova, nada disso vale. O que vale é a carteira de filiação partidária do indicado para o cargo. O que vale era a indicação do partido político. O resto não vale de nada. Qual programa vai ser oferecido à sociedade, ao contribuinte, à população? Isso não vale nada. Então, se loteia a esplanada dos ministérios, dividindo os ministérios por nacos de poder para cada partido, e o que vale é isso. Não vale o contribuinte, o serviço que vai ser oferecido ao contribuinte, o programa, a ideia. Isso é muito ruim. Segundo lugar, é importante também se falar aqui sobre essa decisão do TCU, de rejeitar as contas do governo. Isso é sério, isso é gravíssimo. E isso precisa ter uma observação atenta por parte do Congresso Nacional. E uma punição rigorosa. Aliás, deveria se julgar as contas de todos os governos. Essas contas que estão sem ser julgadas, deveriam ser julgadas todas. Agora, a reprovação dessas contas é algo grave. Eu, quando era deputado federal, votei contra o PLN 36, que alterava a meta de superávit fiscal. Eu acho que uma das conquistas desse país é a estabilidade da moeda, a responsabilidade fiscal. É um governo não poder gastar mais do que arrecada. Antigamente, os governos faziam dívidas e deixavam para os próximos governos pagarem. Agora se voltou a maquiar o orçamento, se voltou a maquiar as contas públicas. Isso é ruim para o país que a gente sonha. Isso, inclusive, tira segurança para quem quer investir. E a gente precisa discutir o futuro. E não se discute o futuro desse país. Então, com relação às contas, isso é gravíssimo, isso precisa ter uma punição rigorosa. E, com relação a essa reforma ministerial, não dá para aceitar uma reforma ministerial pautada única e exclusivamente nos votos que os partidos vão dar no Congresso Nacional, e não nas ideias, no programa que o contribuinte precisa, na política pública que o contribuinte precisa receber em cada área específica do governo. Precisava ter pessoas ali com qualificação técnica, com formação, com entendimento de cada área. Isso é o que eu queria falar aqui nessa parte. Senador, eu agradeço bastante, porque o senhor trouxe um ponto fundamental. É que, no lugar de fazer o que o Brasil precisava, que era um ministério que trouxesse credibilidade, trouxe um ministério sem credibilidade e construído de uma forma que irrita, incomoda, assusta, que é a pura e simples barganha de dizer: partido escolha quem você quiser. Não importa se sabe, se não sabe da área, se tem ou não competência. E pior, o que não está aparecendo nos jornais, mas a gente fica sabendo. As barganhas estão sendo feitas na entrega das direções das estatais brasileiras. O que fizeram com a Petrobras e que deu no Lava Jato, estão fazendo agora outra vez com as outras estatais. Não foram só os ministros que foram escolhidos, com base no partidarismo, independente de competência, de seriedade, de patriotismo até. As estatais estão passando pelo mesmo processo, como uma espécie de distribuição de presidências de estatais. As estatais que fazem a nossa energia, as estatais que fazem com que funcione esse país, estão sendo loteadas
para poder justificar o impedimento do debate em função do impeachment. Eu agradeço muito a sua colocação. E quanto à senadora Rose, aproveitando aqui o senador Telmário, eu fiquei muito feliz com o convite dela para que eu fosse da Comissão de Orçamento, e o senador Telmário, como nosso líder, se ele quiser, pode me indicar que eu aceitarei com muita satisfação colaborar com a senadora Rose de Freitas na Comissão de Orçamento. Senador Cristóvão, já que o senhor nos oportunizou de se manifestar, Vossa Excelência, naturalmente, já devia estar nessa comissão automaticamente. Todo mundo sabe do posicionamento de Vossa Excelência nessa casa, sempre trazendo questões para reflexões e sugestões para a governabilidade, para o crescimento do país, para o país sair da crise. Muito tempo a gente vem discutindo isso, tivemos a oportunidade de falar isso com a própria presidenta, pedimos que ela o convidasse para uma conversa, e assim foi feito, Lamentavelmente, as coisas não se estreitaram mais, não se ouviu mais, que talvez, dada a correria de um e de outro, talvez faltou esse alinhamento melhor. Mas, sem nenhuma dúvida, você terá da minha parte todo o empenho para Vossa Excelência estar participando efetivamente disso, porque tem uma contribuição enorme, né, com tudo que Vossa Excelência hoje carrega nesse corpo tão útil ao Brasil nesse momento de tamanha crise e de dor, e principalmente de falta de expectativa. Inclusive, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, sobre o presidente da Câmara, que eu fico extremamente triste em ver o desequilíbrio, que hoje os poderes desse país se encontram, e a falta de autoridade, a falta de pessoas que estejam ilibadas para poder cobrar A ou de B, como Vossa Excelência tem. Vossa Excelência tem isso. Então, Vossa Excelência é um homem de carreira pública há muito tempo, e por onde passou deixou um legado de confiabilidade, de respeito, de trabalho sério, principalmente no que diz respeito à coisa pública. Sempre digo publicamente isso, sou honrado de tê-lo, de participar nessa casa, de tê-lo como companheiro aqui dentro, mais do que isso, de ser do nosso partido. Ser do nosso partido, a mesma coisa com o senador Reu. Falo isso toda hora para ele. Eu acho que o nosso quadro é um quadro que tem uma visão, tem uma independência, tem um sonho e tem um posicionamento que a gente sempre respeita, e Vossa Excelência, sem nenhuma dúvida, sempre é um balizador disso. Senador Telmário, muito obrigado. E o senhor trouxe aqui um tema que eu aproveito para falar. É a questão da presidência da Câmara de Deputados. Um impeachment de um presidente, no caso, uma presidente, iniciado o impeachment de uma presidente iniciado por um presidente da Câmara, como o senhor Eduardo Cunha, é um impeachment maculado. É um impeachment desacreditado. Por isso, qualquer debate sobre impeachment deve começar pela cassação do deputado Cunha, pelo menos da presidência da Câmara de Deputados. Isso aí eu não tenho a menor dúvida. E lamento muito que, nesse fla-flu entre a favor e contra o impeachment, tanta gente esteja defendendo a continuação do deputado Eduardo Cunha só como uma forma de apressar o julgamento do impeachment. É lamentável. As coisas têm que vir na ordem de vida. O impeachment exige muita credibilidade de quem leva adiante esse processo. E hoje a presidência da Câmara não tem essa credibilidade. Era isso, senhor presidente.